E aí, turma? Vamos para a parte 3 da nossa conversa, que eu estou chamando de letramento de IA, mas a realidade é um nome assim, para induzir as reflexões, né? A gente começou assim, partindo do platô que vocês são usuários das IAs. Notem que nenhum das conversas eu expliquei como é que se usava alguma dessas ferramentas. Primeiro, porque se não usaste ainda, está mais do que na hora de usar. Uma coisa básica é a gente poder ter- começa com a gente perdendo medo de errar, de usar, até compreender a ferramenta, e ele vai sendo construído, e o letramento digital é fundamental, né, para a gente conviver nesse mundo de maneira adequada, se protegendo, né, e sabendo poder desfrutar de limites, entender limites e compreender possibilidades, né, do mundo imenso de ferramentas que a gente tem. E as ferramentas de IA são mais interessantes no ponto de vista de desafiador de complexidade e requerem um letramento próprio, tá? Mas elas vêm apoiadas num letramento digital, de tu já seres usuário, né? Pelo menos minimamente de sistemas digitais e saber navegar em internet, essas coisas todas, tá? Então, esse letramento de IA não é instrumentalização, não é alfabetização de IA para usar IA Gen, né? Eu estou falando em IA, mas na realidade a gente está falando em subconjuntas IA generativas, né? É que nem tecnologia. Esses dias eu estava dizendo, há tecnologias na escola, virou sinônimo de tecnologias digitais. As IAs, nós estamos falando das IAs generativas, que também ficou numa forma reducionista, as IAs. Assim como novas tecnologias na escola. Falando de tecnologias digitais, que, aliás, não são mais nem muito novas, e quando a gente fala isso para os alunos, eles ficam numa expectativa que tu vais entrar em aula com algo extremamente disruptivo, e olha, é um jogo, é uma coisa, né? Vai fazer uma atividade com um tablet, assim. Então, sempre a questão das expectativas, né, pessoal? Vamos acertar as expectativas, né? E quando a gente está falando em IA, também ficou as IA generativas, né? Então, esse terceiro vídeo de conversa, tá? Que é o complemento do conjunto de slides esse, né? Que está sendo disponibilizado para vocês, como é muito assunto, né? Não dá para a gente esgotar tudo num encontro só. Então, eu vou trabalhar no aspecto agora, o letramento para uso crítico da IA, quais são os desafios que a gente tem, as possibilidades. Então, vamos dar uma revisitada nas competências docentes esperadas, né, da gente. Então, eu gostei, peguei essa imagem lá do Sora, tá? E aí eu usei várias IAs para fazer esses slides, né? Eu usei o Gemini, eu usei o Banana, né, com a parte gráfica, Notebook LM da Google, usei o ChatGPT, a Sora, o Copilot, eu fui variando, porque cada uma delas, né, a rede, quando foi treinada, ela desenvolve um estilo, né, de expressão, e que se a gente começa a usar muita IA, né, tu até para texto, revisão e tudo, tu começa a ver de onde é que veio o material. Tem uma pegada diferente, né? Tem um traço.
a rede cria, no processo de aprendizagem, seus algoritmos e tal, ela acaba definindo um estilo, né? Uma marca, né? Que caracteriza muito. Então, a gente acaba. Então, eu gosto de variar, assim. Então, quando eu acho que uma não tá boa, eu volto e meia, estou andando, né? Tem uma época eu usava Midjourney, assim. Então, eu gosto de variar, porque eu também, de uma certa forma, enjoo do mesmo estilo de imagem. Então, aproveito para variar e explorar coisas novas. Então, no final das apresentações, eu boto o pupurri de coisas. Numa das aulas, uma aluna me interrompeu, assim, que a gente não tem outra palavra, né, pessoal, para dizer interrompeu. Interrompeu parece uma coisa tão agressiva, né? Mas é isso. Eu estava falando, ela disse assim, professora, me pergunta, eu estava. Quantas IAs a senhora usou para fazer essa apresentação? Eu disse várias. Ela disse, pois é. Eu percebi, professora, porque daqui a pouco começou a mudar o estilo. Eu disse, mas não pode ser a mesma. Não é a mesma. Vocês viram que até isso a gente já desenvolveu. A gente já consegue perceber que não é uma única IA que está sendo usada. E isso é muito bom, né? Então vamos lá, revisitando as competências docentes, essa aqui, sabe por que eu gostei? Porque é bem a gente, né? Sunday, professor corrigindo prova ou preparando aula, isso que eu me identifiquei muito. Então vamos lá, revisitando as competências docentes. Primeiro, planeja aqui, já tem outra aula. Planejamento e comunicação. Tá? Planejar os processos de ensino e de aprendizagem, selecionando e organizando os conteúdos da disciplina de maneira personalizada. E o que eu falei lá nos outros, principalmente na parte um, levando em conta o contexto em que a ação docente ocorre e esta característica dos estudantes envolvidos. Nossa, que trabalheira que dá isso, né, turma? Meu Deus. Variar, fazer estilos de questões, estilos de exercício para se inspirar. Ótimo, ela ajuda bastante. Outra coisa que a gente é uma nova realidade para nós, professores universitários, né? Porque na educação básica isso já é de muito tempo, é o aspecto inclusivo, a inserção de estudantes neurotípicos. E aí eu vou me permitir fazer um comentário, assim, baseado na minha prática nos últimos 10 anos. Tá? A gente lutou muito por esses processos inclusivos, leis e tudo, e os estudantes foram para a educação básica com uma legislação apoiando com toda a atenção em todos os desdobramentos, tensão, não atenção, tensão, que isso acontece. A gente vê nos jornais e tudo, as queixas das famílias que têm estudantes neurodivergentes, né, neurotípicos, e aí a necessidade, né, da formação docente, pelo menos, dá conta de parte disso, e nós, professores, temos que tomar conta de 30, 60, às vezes mais alunos numa mesma turma. Eu trabalho com ensino de programação em módulo 30, onde eu tenho que dar conta de muita demanda, né, do processo de construção, como qualquer outro. Fui professora de matemática também, né? Professora de português, história, geografia, todos têm demanda, mas então tem algumas disciplinas muito características que vão exigir um olhar mais próximo do docente durante o processo de práticas e coisas. Então, quando a gente, na escola de educação básica, tá? E isso aí acontece, tá? No, quando o aluno chega, a lei pressupõe que tem a sala de atividades e monitores. E a gente vê que isso aí está muito complicado, né? Nós não temos profissionais formados, saca, na quantidade necessária, então tem toda essa tensão. Mas, de certa forma, essas coisas chegaram na educação básica já tem um tempo,
Então, em um certo grau, se equacionando, nos lugares mais, outros menos. Mas quando essa inclusão aconteceu, os estudantes chegaram à universidade. E nós, professores universitários, estávamos completamente despreparados para isso, salvo raras exceções. Então, no lugar que eu trabalho, na PUC, nós temos um núcleo de educação inclusiva que nos dá muito apoio. Mas é um desafio, porque na educação superior, diferente da educação básica, que conteúdos generalistas, é a vida profissional, é profissionalizante. Então, tu conseguir ter apoio personalizado para cada disciplina, que ocorre em turnos diferentes, é um desafio imenso. Então, a parte de contorno tem que ser feita minimamente pelo o docente que recebe. Então, diversificar materiais, enunciados e tudo, atividades avaliativas, para considerar a neurotipia em questão, a IA tem ajudado muito. Né? Tu vai lá no prompt, né? E descreve qual é a situação, qual é a especificidade, como transformar aquele roteiro, aquele enunciado, de que maneira que fique clara. Isso tem sido, assim, essa personalização tem sido muito interessante. E não só essa, tá? Mas eu cito como um exemplo de um novo desafio que também essas ferramentas podem nos ajudar. Outra coisa que nos é cobrada, e teve aquele boom das metodologias ativas, metodologia e variedade de tarefas, né? Então, eu comentei, né, que estava ministrando uma palestra esses dias para meus colegas, no nosso núcleo de inovação pedagógica, onde a gente diz que hoje nós, docentes, somos curadores, né? Comentava-se, né, a questão de viver nesse tempo de muita abundância, né, de recursos, e onde a gente tem que, nossa função é ser curador de informação. Então, o professor tem que fazer a curadoria para poder, né, organizar suas práticas pedagógicas, e o professor se tornou hoje um desenhista, um design, um arquiteto de experiências de aprendizagem. Então, desenhar essa experiência de aprendizagem, né, vai requerer ter uma bagagem, e aí entra aquele boom que teve das metodologias ativas, né, para dar aquele revival, né, para as pessoas se darem conta que o que elas já faziam tem uma intencionalidade pedagógica, dar uma sistematizada. Então, desenhar a metodologia, organizar as atividades, considerando o espaço presencial ou virtual, escolhendo métodos adequados e planejando a avaliação, são atividades que esses sistemas de IA podem ajudar muito. Incluir variedade de tarefas, levando em conta a demanda cognitiva e os produtos esperados. Então, a gente pode fazer grandes laboratórios de práticas, de exercício e tudo, e a gente, professor, pode se beneficiar bastante disso. Outra coisa que esse tempo, essa automatização de tarefas, ela permite. E eu acho que uma coisa muito importante, né? Não sou eu, todo mundo que estuda o campo da educação, valorizar o relacionamento entre colegas. Então, a gente está falando em letramento já, né? Letramento digital. Para mim, esse espaço que eu botei, que eu pedi para a IA criar para mim, a sala dos professores. A sala dos professores é o espaço de experimentação e troca maravilhoso. Por melhor que seja o material, melhor livro, apostila, dica, vídeo, a conversa com um par que está passando pelas mesmas coisas que tu, que está fazendo experimentação, é fantástico.
Valorizar cada vez mais esse relacionamento com o colega, troca de experiências materiais, trabalhar em equipe, manter a sintonia com o projeto do curso e ter uma atitude constante de aprendiz. Isso é uma coisa muito, muito importante. Nós, professores, antes de tudo, temos que ter uma constante atitude de aprendiz. Aquele modelo de transmissor de informação, ele não cabe mais. A informação, cadê meu, estava por aqui o meu celular, me ouviu esquecendo o celular em lugares. A informação está na pontinha dos dedos, acessível, ubiquidade. Então, nós não somos mais, nós não temos mais essa função. O espaço da escola, ele não é mais fechado. Antigamente, a gente fechava a portinha e ficava sozinho com os alunos. E eu disse recentemente, hoje o mundo entra na nossa sala de aula. Pelos celulares, computadores, essa ubiquidade, essa conectividade toda. Então, a nossa função mudou. Nós somos curadores dessa massa imensa de informação. Nós vamos usar o nosso expertise para organizar a experiência de aprendizagem. Então, nós precisamos estar sempre nos atualizando. E aqui, ó, a parceria com os colegas é fundamental. Tu precisas, colega, vocês, colegas queridos, precisam estar prontos para inserir a IA no trabalho docente. É irreversível. Veio para ficar. Nós vamos ter que resolver isso de uma forma prática, ética e para ontem. Além, eu digo que essa mudança, ela é um termo que a literatura usa assim, ó, é uma mudança de giro epistemológico, ou seja, é essa quebra de paradigma que veio, porque eu gosto muito sempre de frisar, existe na humanidade, sob o ponto de vista de impacto para a educação, alguns eventos muito disruptivos. A escrita, a formalização da escrita, que permitiu, né, que o conhecimento fosse registrado e passado gerações e gerações. Gutenberg, com a imprensa que deu escala a essa produção. E aí a informação, né, fluiu, a informação embutida no conhecimento, né, expandiu-se. E aí as pessoas dizem, aí veio o computador. Não. A disrupção aconteceu quando os computadores puderam conversar uns com os outros e criar esta grande rede mundial de compartilhamento de dados, informação e conhecimento, que é a rede internet. Ali deu aquela quebra, aquela ruptura do isolacionismo nesse momento que os sistemas se conectaram, surgiram os smartphones, tudo. O que acontece? Como diz a Griseta, explodiu. A gente nunca mais ficou sozinho com os alunos na sala de aula. O mundo entrou. E entrou de uma maneira, assim, avassaladora. Então, deu esse giro epistemológico que mudou a nossa relação com a informação, com o nosso papel docente, com a relação dos alunos, o volume de conhecimento produzido, obsolescência, necessidade de revisitar currículos, livros, o livro didático, aquele de papel,
tem que ser repensado, né? Não porque ele é de papel, é a estrutura do livro didático, né? O dinamicismo que existe de produção de conhecimento, de revisitar conhecimentos que agora se obsoletam, e a ciência mostra, né, tanta coisa, nos convida a ressignificar a nossa atuação docente. Sugere também um novo desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade com a chegada da IA. Ela vem, né? Então, depois da internet, vem a IA generativa agora, com provocando mais esse giro epistemológico, né? Então, eu já mencionei a automação de tarefas administrativas, desenvolvimento de materiais personalizados, apoiar o desenvolvimento do pensamento crítico ao formularem perguntas e prompts, que eu comentei no vídeo 2, e a experiência de aprendizagem mais desafiadora e protagonista por parte de docentes e discentes, né? Então, porque quem faz o design da experiência de aprendizagem é o professor, tem que ter essa intencionalidade pedagógica, ter essa variedade, personalizar para a turma. Então, o que que a gente quer? Que essa experiência de aprendizagem que nós vamos construir seja mais desafiadora e impulsione o protagonismo dos nossos alunos. Outra coisa, nós precisamos educar nossos estudantes para o uso responsável da cidadania digital no espaço online. A internet não é terra de ninguém. Não é porque está na internet que a gente não vai ter que observar a autoria, a fonte, o aspecto ético, né? Então, essas coisas precisam cada vez mais serem discutidas. Outra coisa que nós precisamos é repensar a organização das atividades de ensino, especificamente no tocante à avaliação. Tu mudas o processo, tu faz o design de aprendizagem para proporcionar construções coletivas. Outra coisa, a discussão da autoria híbrida. Tem tanta coisa nesse giro epistemológico, gente, que a gente poderia conversar e vamos conversar, mas não nesse vídeo, porque é tanta coisa que não cabe num espaço só. Mas, assim, tem aspectos muito importantes. Eu recomendo, e no finalzinho agora eu vou botar a ênfase que eu prometi das fontes, o livro do Mariano Pimentel, e também eu recomendo que vocês vão no, a partir das referências que ele usa e as outras que eu vou botar, tá? Coisas que eu participei de escrita também, tá? E que vocês vão buscar informação sobre essa questão da docência, o uso crítico, exemplo, bagagem. Nós estamos fazendo design de experiência de aprendizagem, tentando variar metodologias, recursos, criar situações onde os alunos protagonizem. Por favor, né, gente? Vamos revisitar a nossa avaliação. Por exemplo, vocês já experimentaram fazer um vídeo síntese, formato que a gurizada gosta, os famosos pitch, que vender uma ideia em 2 minutos? Sabe quanto trabalho que dá fazer um vídeo? Em 2 minutos vender uma ideia? Meu Deus, é uma elaboração, tu vais, grava, ficou maior. O que tu mobiliza para gerar uma peça dessas é uma coisa incrível, de reflexão, de seleção, de tempo. Isso pode ser uma peça de avaliação. E eu uso como peça de avaliação, de nota final, de semestre de disciplina. O aluno projeta um sistema documental, defender sua ideia. Eu vou comprar, eu tenho que decidir se eu vou comprar o sistema que tu está fazendo na minha disciplina. Teu pitch vai me ajudar. Eu valorizo isso, né? Então, não é que vai fazer só isso, mas tem um monte de coisas, tá? Que podem, formatos diferentes. Então, nós temos que repensar também
os nossos processos de avaliação diante de um cenário tão rico e opulento e desafiador. Importante nessa finalização da nossa reflexão, tá? Nessa parte 3, adoção crítica e consciente das tecnologias, independente de quais forem, é essencial. Não é simplesmente usar porque está na moda. É fazer curadoria também das ferramentas. Nós temos que fazer curadoria de informação e nós temos que fazer curadoria de ferramenta. Eu tenho um propósito, eu tenho uma intencionalidade pedagógica. Vou fazer o design. Que ferramentas eu vou usar? Que ferramentas são mais adequadas para impulsionar o que eu quero que meu aluno construa? Então, é necessário investir, botei em negrito, na formação continuada dos docentes, criando espaços de discussão sobre o impacto das tecnologias no ensino superior. É fundamental. Isso já está acontecendo na educação básica e é fundamental que o professor universitário compreenda o funcionamento desses sistemas, que estão em constante evolução, a fim de estabelecer critérios justos de avaliação e promover melhoria nos processos de ensino, contribuindo para a aprendizagem efetiva dos seus estudantes. Outra coisa importante de destacar: a importância da supervisão humana para garantir qualidade dos dados no uso das IAs. Criar espaços de discussão acerca da confiabilidade das respostas ofertadas por IAs. Na minha disciplina, eu estou toda hora batendo nisso. Olha, faz a coisa. Ó, pessoal, isso aqui a IA não faria. Isso aqui. E aí eu chamo de estagiário, né? Eu digo, gente, aciona o estagiário aí cada um tem que usar uma IA. Eu digo assim, que resposta ele te deu? Essa resposta está boa? Não dá para melhorar? Não ficou meio burrinho isso aí, muito força bruta? Não podia ser mais sofisticado? E se a gente aplicar uma propriedade tal, o código não fica mais leve, não fica melhorado? Então, impulsionar esses espaços de discussão, tá? E aqui eu destaco o julgamento, né? A decisão final do docente na avaliação segue fundamental a avaliação do professor na interpretação e nas sugestões ofertadas pela IA. E a gente tem que fazer isso junto com nossos alunos. Tem que criar. Os alunos estão usando. Eles vão contar para ti se tu deixares espaço para eles contarem para ti como é que eles estão usando e quais são as dúvidas que eles têm quanto ao uso. De novo, eu falei lá no contrato didático, no primeiro dia, né? E agora, eu disse para vocês que a gente tem que ensinar a estudar na disciplina, a gente vai ter que ensinar também a estudar com a IA. Mas para a gente ensinar, colegas, a gente tem que usar, errar, para ver limites e possibilidades. Um exemplo, como é que eu misturo tudo que eu já sei? Eu sou docente, eu fiz formação, eu fiz licenciatura ou fiz bacharelado e não tenho essa parte, mas estou buscando. Como é que eu misturo tudo que eu tenho com os recursos de IA? Mais um outro estilo aqui, ó, de ilustração. Então, aqui eu estou dando um exemplo, achei esse exemplo assim fantástico. Back to the 60s, a taxonomia de Bloom. Aquela famosa, tá? Não é famosa para tu que estás me assistindo? Põe taxonomia de Bloom nos mecanismos de busca. Pergunta para a IA o que é a taxonomia de Bloom. Como é que a taxonomia de Bloom pode me ajudar na minha prática docente? Para que serve a taxonomia de Bloom? Então, a taxonomia de Bloom foi criada, né? Na realidade, ela tem uma história maior, né?
Eu não vou dar spoiler, porque eu tenho um vídeo só sobre a taxonomia de Bloom, que depois eu mostro para vocês, a dica. Então, o que acontece? É, ela é no domínio afetivo, cognitivo e social, e psicomotor, tá? E aí eu só estou aqui olhando o domínio cognitivo, que é o mais famoso, que é uma pirâmide, onde na base nós temos a compreensão, a memorização, a compreensão, a aplicação, a análise, a avaliação e criação. Essa já é a taxonomia revisitada. Ela ajuda a gente a não só organizar o design das nossas experiências de aprendizagem, mas como é muito legal para ajudar na avaliação, nos instrumentos, nos processos avaliativos. Então, ela começa o nível mais elementar de mobilização cognitiva, que é a mobilização, até o mais sofisticado, que é a criação. Então, eu achei fantástico essa imagem que eu achei, mostrando, né? É daquelas coisas que tu sai garimpando, daqui a pouco tu acha. Aí eu cometi o descuido de não guardar o link, mas hoje isso eu nem me estresso mais. Quando eu não acho o link, o que que eu faço? Eu subo a imagem, por exemplo, no Google, que tem aquela parte da fotinho, clico ali, mostro a imagem e pergunto para ele, me ache a fonte dessa imagem. Resolvido. Isso não é fantástico? A facilidade que a gente tem. Antes precisava ficar catando. Então, esses processos automáticos e de apoio nos dão tempo para criar. Então, por exemplo, memorizar. Que dia Martin Luther King pronunciou o discurso I Have a Dream? Esse é o nível de memorização. Tu quer o dia. Aí, que mensagem Martin Luther King tentou fazer em discurso? Aí tu já entra, tu está buscando qual é a compreensão do estudante. Trace uma linha do tempo ilustrando os eventos marcantes na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Aplicação. Imagina para gerar essa linha do tempo que vai mobilizar. De que maneira o discurso de Martin Luther King promoveu o movimento pelos direitos civis? Olha que pergunta bacana. Tu vê que tu vem num crescente, né? Tudo começa com o professor trabalhando o discurso do Martin Luther King, I Have a Dream. Aí, dentre os meios, ó, estou subindo na taxonomia, na pirâmide de Bloom. Saí um nível mais elementar, estou subindo a complexidade e eu estou mobilizando mais competências, mais potentes cognitivas ali dos meus alunos e desenvolvendo, né, uma aprendizagem mais significativa. Dentre os meios utilizados por Rosa Parks e Martin Luther King para lutar contra o racismo, quais você considera mais eficazes e por quê? E lá no topo, busque um exemplo que constitui uma injustiça social e, em seguida, imagine maneiras não violentas de mostrar sua discordância com essa injustiça. Então, aqui vocês veem, ó, as ferramentas, ó, que dia, segundo está de volta. Qual foi a mensagem? Fica bem naquele exemplo que eu dei. O aluno lê o discurso, cria uma concepção, bota na IA, compara o resumo que a IA deu com o que ele percebeu. A linha do tempo ilustrando os eventos marcantes. Tem que fornecer os eventos que o aluno acha que é marcante para a IA. Ou pede para a IA para ela ver se aquele evento existe, se ela não alucinou, se ele realmente foi impactante.
e essa discussão feita em aula, e de que maneira o discurso de Martin King cria uma hipótese, bota para IA, ela devolve, vê com os colegas, discute com o professor. Dentre os meios utilizados, pede para a IA mostrar os meios todos que os dois utilizaram, e aí faz uma reflexão avaliativa em cima e ainda justifica. E depois trabalhar lá em cima com a criação, mexendo em prompts, né? Olha quanta coisa legal que a gente pode fazer. É uma maneira de, isso é um exemplo de design de aprendizagem. O que nós precisamos ter, pessoal, para encerrar nosso vídeo, esse terceiro vídeo da série? Um olhar atento às pessoas, né? Um olhar atento às pessoas. Então, cercados de tecnologias e ferramentas, mas no centro, as pessoas. E aqui, pessoal, eu vou encerrar mostrando assim, ó. Isso foge um pouco à questão de educação superior, tá? Mas tem uma coisa. Nós vivemos num tensionamento muito interessante. E como nas disciplinas aqui do programa, eu tenho o prazer de ter como estudantes e orientantes colegas que atuam na educação básica e também na educação superior, não dá para fugir da questão. E a Base Nacional Comum Curricular e todo esse movimento de alfabetização, letramento digital, letramento de IA, esse mundo digital, onde se estabeleceu uma cultura digital que nós precisamos compreender para melhor conviver, estudar e trabalhar. O impulsionamento para o uso de tecnologia digital é bastante grande. Só que tem um detalhe. Quando e como começar a expor os nossos jovens a esse mundo extremamente perigoso que entrou dentro das nossas casas. Eu assisti uma palestra, uma entrevista, né, que foi gravada num desses múltiplos espaços que a gente anda, uma juíza da infância e da adolescência do Rio de Janeiro, uma entrevista fantástica, onde falou de todos os perigos e tal, de mudanças, né? Mas ela disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, que antes nós botávamos os filhos dentro de casa e fechava a porta. Foi a imagem que eu usei. A gente fechava a porta da sala de aula e ficava nós, os alunos. E ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse assim, hoje os tablets, os smartphones, os computadores, eles abriram uma janela e uma porta para a rua. Assim como eu disse que o mundo entrava na sala de aula, ela disse, a rua, quando tu fecha, um adolescente, uma criança se fecha no quarto sozinho, com um computador, um artefato, um gadget digital conectado à internet. É como se a rua tivesse uma porta para a rua e o mundo está entrando. Então, a gente precisa educar aquilo que eu falei anteriormente, educar para viver nesse mundo digital. E esse pesquisador de neurociência francês, Michel, acho que estou pronunciando certo, Desmourguet, acho que é assim, me perdoem quem fala melhor francês, estou tentando, traz uma reportagem muito interessante que toda a nossa humanidade está sendo impactada pelas telas e pelo excesso, tá?
Quando levaremos a sério os efeitos massivos e sistêmicos da tela na cognição, na linguagem, nas interações sociais e no funcionamento democrático. Ele sugere a tese de efeitos massivos e sistêmicos preocupantes em termos de conhecimento, linguagem, interações sociais e funcionamento democrático, com uso massivo e quase que exclusivo de telas. Então, eu deixei aqui o link dessa entrevista e ele tem essas duas obras que eu recomendo. Começa pela Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas, mas não é as telas, é o excesso de telas. E faça-os ler para não criar cretinos digitais. Como a leitura estimula a inteligência das nossas crianças e não só das nossas crianças. Eu tenho adotado cada vez mais nas minhas aulas o estímulo ao livro de papel, a ponto de sortear livros, materiais e tudo, e tem dado assim efeitos surpreendentes. Outra discussão que se faz, pessoal, é quando iniciar a exposição e qual o grau que a gente tem de uso de cada coisa. Na IA também, já se sabe que tem, principalmente na vida profissionalizante, não tem hoje em dia, principalmente, tu formares um profissional para esse mundo sem contemplar na formação dele o uso crítico reflexivo da IA. Então, ele traz nessa entrevista, tá? E misturado com as fontes que eu vou botar para vocês, misturando recomendações e tanto de Dismurguia quanto dos materiais que eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que a gente coloca a tecnologia e a IA, né, no cotidiano? 0 a 2 anos, 0 telas no quarto, contato humano constante. É assustador quando a gente vê uma mãe, uma jovem mãe com um bebê, amamentando ou fazendo coisa, usando uma mão a criança, o outro celular. É de chorar uma coisa dessa, né? Porque é um momento de conexão. A literatura mostra que os bebês precisam desse contato visual com a mãe, com as pessoas, para compreenderem que eles são um ser e que estão fora daquela barriguinha e que aquilo ali é o mundo. Então, é fundamental. Então, Desmurguet diz, evite qualquer IA para bebê, telas como calmantes, vídeos durante a refeição, exposição noturna, substituir o colo, conversa e leitura por aplicativos. Então, ele de 0 a 2 anos, 0 tela. De 3 a 6 anos, faça leitura diária compartilhada, desenhos, blocos, faz de conta, pequena pesquisa com adultos mediando, regras simples de tempos de tela, evite apps educativos. Sempre eu critiquei, né? Software educativo. Software não educa, software é recurso. Quem educa é família e professor por processos de mediação. IA produzindo histórias, desenhos no lugar da criança, telas antes do meio. Eu fiquei horrorizada uma vez quando eu tive um relato de uma jovem professora dizendo: eu agora estou usando a IA para melhorar os desenhos das minhas crianças. Quase parada cardíaca, a minha. Como assim melhorar? Tem coisa mais linda que um desenho de criança se expressando. Como assim melhorar? Tu vai dizer para a criança que o que ela faz é feio?
Ela é uma criança, não tem essa consciência toda. Então, mas é que todo mundo está usando IA, né? A professora também quer usar. Não. Essa fase da infantil é pouca tela e tela usada com uma justificativa muito boa. 7 a 10 anos, tarefas com papel, lápis, leitura guiada, tal. Uso pontuar da IA como gerador de ideias, sempre com mediação. Evite copiar respostas da IA, tá? Substituir como se a IA fosse um oráculo, né? E substituir brincadeira ao ar livre por tela. De 11 a 14 anos, aí sim, projetos que peçam rascunho, revisão final, de checagem de fontes, comparar a própria resposta com a IA para aprender a revisar, estabelecer contratos familiares de uso, evite a IA para fazer trabalhos inteiros, notificações, acreditar que mais tecnologia significa melhor aprendizagem. Não. Quem faz a diferença não é tecnologia, é metodologia criada por nós, professores. Voltamos à experiência de aprendizagem. 15 a 17, dá para debater vieses e limites da IA, fazer diários de estudo, planejamento do tempo, usando a IA para brainstorming, resumo inicial, checklist, sempre verifique. Evite dependência de IA para escrever, resolver ou pensar. Evite as maratonas de telas. Uso de IA sem autorização e avaliação. Confundir, fluidez digital com domínio cognitivo. E outra coisa, esse povo sabe usar celular. Vocês vão se surpreender que eles não sabem usar o mouse, não conhecem o Word, muito menos um Excel, e não têm essa fluência porque eles estão distanciados dos notebooks. Então, eu sugiro esse site aqui da Brinco, Riscos e Desafios para o Uso da Inteligência Artificial, que cabe para todos nós. E lembrar, o professor deve reinventar-se e promover uma educação mais significativa, independente de usar ou não a IA. Tá? Algumas fontes utilizadas, tá? Para essa tríade de videozinhos, tá? Esse aqui é um artigo de parceria com a minha colega, que eu trabalho tempos, a professora Márcia Villarroel, onde a gente discute inteligência artificial, trabalho e trabalho pedagógico, enfrentamento de dilemas éticos e endividamento cognitivo nos processos de aprendizagem humana. Então, vocês vão encontrar mastigadinho muitas das coisas que eu falei aqui. Esse aqui é o livro que eu já mencionei no vídeo 1. Ainda me lembrei do meu outro colega, Mariano Nicolau, um abração, a Mariano Pimentel. Esse aqui é o livro do Mariano Pimentel, do Felipe Camaro, que eu botei aqui o selo, para mim, leitura mandatória. Esse livro está muito bem escrito, a curadoria que os dois fizeram, tem a parte que explica toda a parte conceitual que eu falei tão lá por cima sobre a generativa e práticas e teorizações. Ficou aqui o link, é uma obra da Sociedade Brasileira de Computação, download gratuito. Maravilhoso este livro. Esse outro livro também eu gosto muito, do Paulo Roberto Córdova, Inteligência Artificial entre Fascínio e Medo. Outra obra ótima, com toda a explicação técnica das IAs generativas, muito acessível, uma discussão muito consistente, e o título diz tudo, Entre o Fascínio e o Medo. Depois, esses dois livros aqui, da Marta Gabriel e do Kevin Scott, tá?
O CEO da Microsoft, ele já é de 2023, 22, mas são interessantes como versão histórica. E a sugestão: pesquise como está sendo o uso da IAGEN na sua área, quais são os maiores medos, seus colegas, e o que impacta positivo e negativamente a IAGEN no seu cotidiano. Vale a pena dar uma olhadinha. Obrigada. Sucesso nas atividades docentes de pesquisa. E eu tirei a minha foto e pedi para a IA fazer a minha IA que me usa, né? Que eu uso bastante. Eu perguntei assim para ela: faz uma caricatura baseada nos meus escritos, nas coisas que eu tenho, e ela gerou isso. Aprender, ensinar, pesquisar, compartilhar e transformar. Pesquisar para transformar. Conectar, gostei. Ela soube interpretar bem direitinho assim. Achei que a imagem ficou ótima, deu uma retocada, né? E aí, o que que acontece, né, pessoal? Para encerrar, lembre-se, para poder transformar as práticas pedagógicas, o ambiente, fazer uma revolução, o professor primeiro precisa se transformar. Um abração e até a próxima. Certo? Um abraço e a gente se vê presencialmente nas nossas aulas. Tchau.